A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Convido os irmãos para acompanhar comigo o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 16 em diante. Amém? E vai falar sobre o entendimento dos discípulos. Vai dizer assim, os seus discípulos, porém, eles não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram do que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. Meus irmãos, aqui eles estão falando, meus irmãos, que quando Jesus cumpriu essa escritura, cumpriu a profecia de Malaquias 9, versículo 9, na verdade é Zacarias, meus irmãos, perdoe-me, Zacarias 9, versículo 9, eles não entenderam. Aqui, meus irmãos, eles não entenderam. Quando ele estava em Jerusalém, montado sobre o filho de uma jumenta, o entendimento deles, meus irmãos, estava como se tivesse sido bloqueado, meus irmãos. Depois que ele aparece glorificado, muito tempo depois, meus irmãos, eles entendem que isso estava escrito a respeito dele. Eles lembram da passagem de Zacarias. Meus irmãos, o entendimento dele estava como se fosse encoberto. Eles estavam com os olhos abertos, com raciocínio inteirado, meus irmãos, mas eles não compreenderam, eles não podiam compreender o cumprimento. Eles não perceberam, meus irmãos, o cumprimento. Depois sim que eles foram se lembrar que tinha uma profecia no livro de Malaquias a respeito disso, e ele estava entrando em Jerusalém para realizar a purificação do templo e levar esperança para o povo, meus irmãos, porque um sacerdócio daquela época e aquele lugar estava corrompido, mas o rei vem montado sobre o filho de uma jumenta. Meus irmãos, Deus é Deus, meus irmãos. O Senhor Jesus é o Senhor Jesus. Ele entrou lá, meus irmãos, para poder fazer uma limpa naquele lugar, para poder restaurar aquele lugar que estava sendo profanado, estava sendo abusado, meus irmãos. Aquele lugar estava sendo caluniado, estava sendo difamado por eles mesmos, meus irmãos. Eles estavam se tornando pior do que os gentios, mas mesmo assim, meus irmãos, ele estava cumprindo a profecia. Ele estava entrando lá para purificar, para levar, meus irmãos, uma palavra de esperança para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas testificassem do que o céu não estava cego para o que estava acontecendo ali, para que aquela multidão soubesse, meus irmãos, que Deus estava presente, que o Senhor Jesus estava presente, que o Deus de Israel estava presente ali, meus irmãos. E quando ele entra pro desespero, meus irmãos, daquele bando de dinossauro da fé, ele chega ali para colocar ordem, para colocar a casa em ordem. Lá, meus irmãos, eles são os primeiros a ranger os dentes e se lamentar, porque o Senhor está lá, meus irmãos, para poder limpar aquele ambiente. E os discípulos não estavam entendendo que isso era uma profecia, que isso era um cumprimento profético. Eles não entendiam, meus irmãos, eles estavam vivendo o cumprimento e eles não entendiam o tempo do cumprimento, meus irmãos. Eles não entendiam quão grandioso foi aquela manifestação de Jesus em Jerusalém. Quão grandioso foi aquele ato, meus irmãos. Não foi só um ato revolucionário, meus irmãos. Foi um ato profético se cumprindo. Deus cumpriu a profecia. Deus abençoe cada um de vocês.
Amém.